Boa tarde a todos. Em nome do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, nós vamos dar início à defesa de dissertação de mestrado do Felipe Gabriel Barbosa de Oliveira. Agradeço aos membros da banca que estão presentes, aos familiares e amigos que também estão aqui. E, Felipe, nessa primeira etapa, você vai ter até 50 minutos para fazer a sua apresentação. Quando terminarmos, a gente passa para a segunda etapa, que é da arguição, tá bom? Tá com você a palavra. Muito boa tarde a todos. Quero agradecer inicialmente a presença dos amigos, dos colegas que aqui estão presentes, mas em especial a banca que se faz presente, tanto a minha orientadora, a doutora Dirce, a doutora Maria Rita e a doutora Graziane. Como a senhora muito bem disse, meu nome é Felipe e a partir de agora eu dou início à minha apresentação de dissertação, a defesa de dissertação do meu mestrado, que é intitulado como Os Desafios Assistenciais e Bioéticos da Judicialização da Saúde na Pandemia da Covid-19, uma análise jurisprudencial da equidade e acesso a tratamentos específicos que nós vamos dar a cabo. A partir de então, nós observamos que essa apresentação ela vai estar organizada em 6 blocos sequenciais, iniciados pela contextualização do próprio problema e o referencial teórico que vai sustentar o próprio estudo a partir dessa dissertação. Em seguida, eu vou apresentar as escolhas metodológicas e os resultados empíricos que foram, então, distribuídos em 4 eixos diferentes, eixos esses analíticos, com uma discussão crítica e, por fim, considerações finais associadas de recomendações bioéticas. Inicio agora, então, a contextualização do trabalho. A dissertação ela não nasceu de forma com que tivesse uma inquietação meramente na teoria que podemos ler ou verificar. A minha formação jurídica e com atuação nos setores do qual pude fazer admissibilidade de processos de saúde em tribunais superiores me permitiu observar o crescimento esse expressivo das ações na área da saúde. E, claro, junto com a formação médica, nos mostrou uma tensão existencial entre a própria universalidade esta que é constitucional e as limitações daqueles recursos que deveriam estar alocados dentro do Sistema Único de Saúde, frente à própria pandemia da Covid-19, que foi um marco importante de um encontro entre essas duas áreas que nos mostrou uma urgência para com o estudo. Partindo disso, a gente observa que a própria Constituição Federal atual de 1988, ela revelou uma revolução que consagrou a saúde como um direito fundamental de natureza social, passando a exigir que o Estado ele não apenas tivesse abstenções, mas ele passa, então, da Constituição a representar a necessidade de prestações dessas positivas, materiais, em fornecimento daquilo que necessita. E essa estrutura constitucional, a partir de uma análise jurídica, ela cria uma expectativa de uma cobertura universal pelo Sistema Único de Saúde. E aí nasce uma expectativa que vai enfrentar os obstáculos eles que são estruturais, tanto de financiamento, tanto de organização, como da própria equidade. A pandemia da Covid, então, ela expôs de maneira inédita, direta, a diferença entre o direito constitucional à saúde e a capacidade em que o Estado tinha para garantir, mediante aquele processo de escassez de extrema necessidade, por meio de um colapso hospitalar, por uma disputa ao leito de UTI, por essa crise acerca dos insumos de saúde sanitária, relevando aquilo que o Estado não poderia gerir ou apresentar, apresentando a crise sanitária, uma crise não só sanitária, mas de própria governança dentro da saúde pública. A judicialização da saúde, ela passa a ser um fenômeno pré-existente da própria pandemia da Covid. Esses efeitos
seja os efeitos orçamentários, eles não nasceram imediatamente no início no início da pandemia da Covid em 2019. Eles foram determinados pelos estados por gastos de demandas que, de fato, passam a comprometer uma parcela importante do próprio orçamento público, principalmente com assistência farmacêutica. Eu trago como exemplo, no ano de 2023, o estado da Bahia registrou mais de 371 milhões de custos com judicialização farmacêutica, em que ele era acionado por um único ente, um único réu, em mais de 54% dos processos. Durante a pandemia da Covid-19, a judicialização, ela passa a assumir contornos inéditos que o próprio judiciário não estava acostumado e passou, então, a tomar decisões acerca de critérios que em outro momento, daqueles recursos de alocação, seja de critérios críticos, a partir de protocolos terapêuticos ainda estavam em revisão, seja da vacinação mandatória, seja das competências entre os entes federados dos estados e o Distrito Federal, seja a partir dessas decisões que antes eram técnicas administrativas, porque era uma decisão dos próprios estados e municípios, e passaram a ser decisões judiciais, que em tempo real elas precisavam ser tomadas e decididas, fazendo com que o risco era com a vida e também em meio àqueles recursos que eram escassos. A revisão da literatura, ela passa a revelar uma escassez ou uma lacuna importante a partir dessa análise. Embora o número de publicações sobre judicialização no Brasil fosse crescente no momento do início da pesquisa, a gente tinha uma certeza de que eram escassos os estudos que passavam a articular de forma sistêmica entre as questões fundamentais das decisões judiciais que eram proferidas durante a pandemia da Covid, e sem esquecer os referenciais bioéticos e também da justiça distributiva, que era acerca da distribuição dos recursos e alocação dos mesmos. E, claro, tentar propor uma situação, uma melhora acerca dessa análise. A questão central da pesquisa, então, ela vai sintetizar as 3 dimensões analíticas, seja do acesso a tratamentos como expressão do próprio direito fundamental à saúde, a autonomia do paciente como um princípio bioético, um princípio bioético que é centralizado como objetivo e uma justiça distributiva como critério ético para a própria alocação daqueles recursos que eram escassos. E a partir dessas 3 dimensões, por meio dessa pesquisa, dessa questão de pesquisa, nós temos resultados que vão ser apresentados e discutidos um pouco mais à frente. A hipótese central da nossa investigação, ela é sustentada nas decisões judiciais que estão relacionadas à própria Covid da pandemia 19, ou da pandemia 19 em relação à Covid, que passa a evidenciar tensões bioéticas que eram recorrentes à época, que buscavam uma tutela do Estado para direitos que, naquele momento, eram individuais, que necessitavam a aplicação dos princípios da justiça distributiva de maneira diferenciada, para que pudessem ter o seu direito assegurado a uma saúde universalizada, que a maioria não foram resolvidas a partir daqueles critérios bioéticos que eram explícitos, ou a partir de padrões, de parâmetros sistemáticos dos recursos que deveriam ser alocados. Os resultados que a gente vai ver um pouco mais à frente, ele, de alguma certa forma, ele corrobora, ainda que de maneira parcial, para uma hipótese que vai qualificar nuances importantes para que a gente possa observar sobre a aplicação ou a observação de parâmetros bioéticos explícitos. Passa agora, então, ao referencial teórico, que vai sustentar essa análise. A primeira avaliação é uma avaliação da bioética principalista de Bourchon e de Childress, que vai fornecer, de certa forma, um arcabouço para que a gente possa analisar uma análise ética
como disse anteriormente, uma ética central como basilar, num contexto em que os três principais análises nos mostrava a autonomia individual do paciente estava colidindo com a proteção coletiva, a beneficência individual do paciente podia comprometer a justiça que distribuía os recursos, e, claro, a necessidade de buscar a beneficência individual a cada um daqueles que necessitavam do serviço da prestação em saúde. E, claro, o princípio da justiça, de maneira especial, ela passa a exigir recursos que não eram ou que não estavam esperados e que necessitavam ter uma equidade, ainda que não exercesse um poder, uma capacidade econômica e poderiam, de certa forma, privilegiar aqueles que tivessem ou que iriam ter acesso ao poder judiciário a partir da capacidade de buscar um advogado ou ter o conhecimento teórico de acionar a justiça de forma gratuita. A teoria de Ross, que é o princípio da diferença, ela vai fornecer um fundamento para que a gente possa pensar acerca dos recursos e da alocação dos recursos, que ela vai pensar acerca dos arranjos sociais que são necessários para que a gente possa alcançar aqueles menos favorecidos. E aí é pensar acerca das decisões judiciais que devem ser orientadas em todos os momentos em favor daqueles grupos que são mais vulneráveis e não daqueles que têm a capacidade a ter acesso ao poder judiciário. Daniels, ao aplicar a teoria de Ross, ele especificamente aplica no campo da saúde. E ele demonstra que o acesso de forma equânime para com todos, com cuidado, como pré-requisito de uma sociedade e de uma justiça social, só vai envolver se de fato todos aqueles têm acesso. E a saúde, ele considera que ela não é um bem individual, mas ela passa a ser uma condição que sustenta a igualdade para a oportunidade de uma justiça social e políticas sociais. E essa perspectiva de análise, ela busca a compreender todos aqueles efeitos da própria judicialização individualizada. E pensem, não estamos falando numa justiça feita por meio de entidades sociais, e sim de indivíduos. A partir dessa escassez de recursos, a gente vê que tem uma configuração de um núcleo central entre as tensões que são apresentadas, seja da pandemia, seja da limitação, seja de escassez de recursos, seja de falta de EPI, seja de restrição de medicamentos. E o risco aqui na ausência desses critérios éticos que estão explícitos ou que espera-se que estivessem explícitos, qual será a determinada necessidade de aplicação clínica e qual será o poder de litigar perante a justiça. Nós temos, então, uma análise da reserva do possível e do mínimo existencial, e esse primeiro, da reserva do possível, a gente não pode compreender como uma forma absoluta ou abstrata, porque ela deve ser analisada nos deveres mínimos que a Constituição nos traz. Mas, ao mesmo tempo, o descumprimento dessas obrigações que estão dentro de uma Constituição, da aplicação do mínimo existencial na saúde, pode, inclusive, configurar crime de responsabilidade. É isso que muitos dos governantes temem em serem encaixados neste crime. Mais à frente, a gente traz acerca da natureza ambivalente da própria judicialização em saúde, que vai nos revelar, ao mesmo tempo, que há um instrumento legítimo de proteção dos direitos fundamentais, mas também é um instrumento que pode gerar tensões da racionalidade de recursos esses que poderiam ser aplicados para um grupo maior de pessoas e que vai, então, poder comprometer a própria sustentabilidade do sistema que ali é aplicado. E essa ambivalência entre poder litigar e essa sustentabilidade do sistema é uma estrutura que vai ser analisada ao longo dos resultados dessa dissertação. A pandemia, ela passa a criar, então, cenários bioéticos
que a gente não estava esperado, que a gente não estava preparado. Porque a triagem de leitos expôs a gente fazer escolhas para quem poderia viver ou tinha o direito acerca da vida. Nos mostrou ou nos apresentou a necessidade de ter solidariedade daqueles que teriam prioridade no aceite de medicamentos ou tratamentos, a autonomia do próprio paciente em relação à própria vacinação, que era compulsória ou não, e aí a gente traz questionamentos e balizas acerca dessas questões, que foram inúmeras vezes judicializados por em alguns momentos por tratamentos que sequer tinham comprovações científicas. A autonomia do paciente em relação às tensões que já eram presentes, elas aumentam quando a gente tenta pensar acerca da proteção coletiva. Uma vez que o paciente passa a recusar a vacina, a gente começa a entender que ela não é apenas uma escolha individual, porque ela impacta a humanidade, a comunidade do qual ele está inserido, e a proteção dos grupos que são mais vulneráveis. E essa dimensão coletiva da autonomia do paciente, frequentemente a gente começa a ignorar em debates que são debates individualizados por uma própria escolha, sem pensar na possibilidade de infecção viral, no caso da pandemia da Covid-19, e que vai ser boa parte das análises dos julgados que aqui serão apresentados. O Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do Brasil, ela constituiu, ao longo dos anos, alguns parâmetros para que a gente pudesse avaliar a judicialização em saúde. O primeiro dos casos é esse que aparece em tela, do tema 6, que vai enfrentar o fornecimento de medicamentos de alto custo, que muitos deles são utilizados como recursos de judicialização dentro do Brasil, nas mais diferentes áreas do Estado brasileiro. O tema, a segunda caixa que pode ser observada, é o tema 1234, de um julgado de 2024, sob a relatoria do ministro decano Gilmar Mendes, que vai delimitar diretrizes de medicamentos que eram incorporados na tabela de determinação do Sistema Único de Saúde, que vai dar, então, origem à súmula vinculante de número 60, que vai exigir a observância dos acordos entre os entes federados, dos estados, municípios e do Distrito Federal, com uma homologação do próprio STF antes que chegassem à via judicial. E esses 3 marcos, eles vão balizar a leitura de todos os julgados que foram analisados ao longo da construção desse estudo. A ação direta de inconstitucionalidade de número 6.586, que foi proferida no ano de 2020, ela vai estabelecer, no caso concreto, a vacinação compulsória como ou compreendida a partir de consequências jurídicas, mas que fossem proporcionais a uma recusa vacinal. Isto é, a partir de uma análise constitucional, o Estado começa a diferenciar de forma clara que a vacinação compulsória é diferente de uma vacinação forçada. E ela reconhece que o Estado tem a obrigação de fazer com que haja, de maneira efetiva, uma proteção coletiva, mesmo diante do direito ao outro ter o direito à autonomia individual, que vai ser, claro, um precedente estruturante numa uma das categorias que nós vamos observar, que vai ser a categoria 4, presentes em 171 processos. O referencial teórico da dissertação, ela tende a apresentar 3 tradições: a bioética principalista, a teoria da justiça distributiva, porque ela vai orientar a leitura e os efeitos sistêmicos das decisões individuais e dos marcos jurisprudenciais diretamente para os temas 6, 1234, da ADI 6.586 e da súmula vinculante de número 60. E é a partir desses critérios analisados que vamos ter uma articulação para os achados, que são achados empíricos, que vão ser interpretados com os resultados que passam a ser importantes. Apresento, então, agora os objetivos que orientaram os estudos e quais foram as escolhas metodológicas para essa investigação.
Então, o objetivo geral, ainda que amplo, é um amplo por necessidade, porque a gente tem uma judicialização da saúde no contexto da pandemia, ela não poderia ser compreendida apenas no aspecto jurídico, sem que tivéssemos a observância de implicações éticas e sanitárias, porque se fazem necessárias, inclusive, nas articulações que vão ser apresentadas de forma tridimensional, porque vamos fazer uma análise empírica das próprias decisões submetidas, mas vamos ter uma análise a partir de uma leitura bioética sistemática, e vamos trazer um pouco mais adiante. Os objetivos específicos, eles estão estruturados de forma com que possamos analisar em 4 dimensões, como eu posso dizer, complementares, porque nós temos um mapeamento empírico, uma avaliação ética e uma análise acerca da equidade e de uma proposta normativa ao finalizar essas análises. E em cada um desses objetivos, a gente vai encontrar uma resposta naqueles que tiveram acesso à dissertação por escrito, por meio de capítulos, com resultados e também a partir das considerações finais que vão ser apresentadas em imediato. Então, a pesquisa ela vai adotar uma abordagem qualitativa, de forma analítica e exploratória, e como Bardin dizia, a gente vai identificar, organizar e interpretar padrões que eram recorrentes, e nesse caso, a partir de decisões judiciais, e vamos articular com os achados para com aqueles referenciais bioéticos e também, é claro, para o direito sanitário. E aqueles que possam se questionar o estudo, diferentemente de um estudo que possa ser quantitativo, a finalidade aqui desse estudo não é estimar prevalências, mas é poder compreender os padrões decisórios e quais os dilemas éticos que estaríamos enfrentando. A estruturação a partir de um modelo do Picote, como a realização da própria pesquisa, ela foi adaptada, obviamente, a uma pesquisa documental jurídica, porque ela vai nos orientar a partir de critérios que nos tragam uma elegibilidade efetiva, porque nós temos parâmetros de compreensão de decisões que foram identificadas de tribunais, de instâncias diferentes, seja de primeira, segunda e terceira instância, como elementos essenciais para uma análise de compreensão das diferenças desses resultados ou dessas decisões ao longo ou em decorrer do território nacional. A estratégia aqui, ela foi construída a partir de uma análise dos operadores booleanos, né, para que a gente pudesse garantir a sensibilidade de capturar, de alcançar todos os temas que foram esperados dentro da saúde pública e debatidos durante a pandemia da Covid-19, ao longo dos mais diferentes tribunais e, claro, tentar excluir as demandas que estavam buscando preceitos individuais que não tivéssemos acesso, mas que buscavam a justiça especializada com a organização daqueles resultados perante a organização do Sistema Único de Saúde. Diante e dito tudo isso, nós tivemos um universo de 17.537 processos, com uma abordagem probabilística sistemática que utilizamos, esperando uma confiança de 95%, com uma proporção esperada de 0,25%. Então, a gente tinha uma amostragem mínima esperada de 935 processos para serem analisados, com uma seleção alternada, porque o nosso K seria 18, então, a partir de 18 registros, nós selecionaríamos os processos utilizados, dando partida a partir de um sorteio aleatório. E aí utilizamos de uma planilha eletrônica, o Excel, para que a gente pudesse ter uma rastreabilidade das exclusões ou das não utilizações daqueles processos que foram apresentados. Então, foram avaliados efetivamente 1.002 processos, inicialmente selecionados, dos quais 585 atenderam de forma integral aqueles critérios de inclusão,
fazendo com que fossem parte de uma amostra final. Os processos que foram excluídos ou repetidos por razões específicas estão dentro da própria dissertação, salvo engano, no apêndice D ou F, e de maneira individual e manual foi analisado todos os 585 processos para que tivessem a segurança de analisar e avaliar se existiam deduplicação ou decisões duplicadas por outras razões dentro do mesmo processo e que não pudessem contar uma vez mais para a amostra final para esses critérios de elegibilidade. Então, a definição foi criteriosa, porque a gente precisava aceitar aqueles processos que tinham pertinência temática, relevância e que respondiam aos objetivos do nosso estudo, mas aqueles processos que, de alguma forma, tangenciavam, sem ter uma relação direta à saúde coletiva ou às políticas públicas, eles foram excluídos e os critérios de inclusão e exclusão nos traz com que tenhamos uma garantia de uma qualidade mais refinada acerca das avaliações dos dilemas bioéticos durante a pandemia da Covid-19. A análise temática do conteúdo, conforme Bardin traz de forma adaptada à pesquisa em geral, né, a pesquisa em saúde, adaptamos então a documentação jurídica. Nós temos 3 etapas sequenciais, etapas essas que é da decodificação temática, a partir da leitura sistemática daquilo que nós temos, a categorização final dessas análises, porque eram baseados, então, em 3 critérios específicos: a frequência de ocorrência, a relevância prática e a densidade bioética das questões que foram mencionadas e suscitadas ao longo dessas análises. Então, nós temos aqui a construção de 4 categorias específicas, analíticas, que nasceram a partir de leitura sistemática do arcabouço de processos que utilizamos, sendo validadas por 3 critérios: aqueles que a gente mencionou anteriormente, seja do referencial teórico, da frequência de manifestação daqueles julgados e também da densidade que ali estava presente. E a gente precisa mencionar que essas categorias, elas não foram criadas ou pré-definidas, mas elas foram construídas a partir de um contato direto com aquele material que já tínhamos acesso do levantamento dos processos judiciais. Aqui, a gente precisa mencionar que a pesquisa ela utiliza exclusivamente dados secundários de domínio público, dispensada de submissão do CEP, não havendo entrevistas, questionários e respeitando o sigilo processual que confere dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Essa síntese do percurso metodológico que nos conduziu desses 17.537 processos inicialmente identificados e depois compondo uma amostra final de 585 processos, faz com que nós tenhamos uma análise qualitativa densa, permitindo com que consigamos analisar padrões que eram consistentes e vão ser apresentados agora na nossa metodologia. Então, a metodologia ela tende a viabilizar uma resposta da própria questão, analisando de forma qualitativa esses 585 processos, e o resultado ele vai compor uma base analítica, do qual vamos apresentar, e desenvolver uma análise e uma reflexão bioética a partir de qual é a autonomia, qual é a proteção dos direitos fundamentais que precisavam ser observados. Apresento, então, agora os resultados empíricos dessa investigação, inicialmente organizada pelo perfil dos processos e, em seguida, pelos 4 eixos que a gente comentou anteriormente. Nesse universo de 17.537 processos, a gente pode observar um perfil excessivo de decisões que eram voltadas a um valor econômico, que
demandavam maior do Estado, com predominância de decisões colegiadas em segunda instância, em cortes superiores, isto é, e nem em primeiro grau, aquele que a gente entra inicialmente com o processo, mas sim aqueles que demandavam de recursos e que muitas vezes necessitavam ter uma reavaliação a partir daquela colenda turma, isto é, com mais de um julgador para avaliar, e a sua maioria tomava a decisão quanto àquela complexidade jurídica e ética daqueles conflitos que eram apresentados. Nessa evolução, a gente vê uma curva epidemiológica importante. No ano de 2020, a gente vê que os processos judiciais passam a aumentar em comparação ao ano anterior. Aqui a gente tem um corte específico, uma vez que no ano de 2021 e 2022, a gente vê um pico extraordinário, principalmente no Tribunal de Justiça de São Paulo, que registrou mais que 1.400 processos no ano de 2021 e um pouco menos de 1.400 processos no ano de 2022. E a gente também pode observar que os tribunais específicos da região sul e também o próprio STJ têm processos expressivos dentro dessa análise de judicialização em âmbito federal. Como análise de concentração, a gente tem, claro, 32%, um pouco mais de 32% de concentração no Tribunal de Justiça de São Paulo em relação às análises que foram observadas e essa proporção, mas a gente pode observar uma diferença entre as regiões, dos dados entre si mesmo, porque a gente pode pensar ou inferir que a judicialização é um mecanismo de garantia do direito, mas também a saúde se distribui de forma desigual perante o próprio território nacional. A distribuição de forma temática dos próprios julgados que foram analisados a partir dos 585 processos nos mostra uma escassez de recursos e também acesso à UTI em cerca de 38% dessas análises, enquanto a autonomia e a vacinação estava concentrada a pouco mais de 29%, mostrando uma coerência desses dilemas que eram impostos pela própria pandemia da Covid-19. Apresento, então, agora a análise, a primeira análise, né, a mais expressiva da categoria analítica que estamos falando, que é o acesso aos leitos de UTI e a própria escassez dos recursos assistenciais durante a pandemia da Covid-19. Essa primeira categoria, ela vai concentrar dilemas bioéticos importantes, onde o judiciário determinava, por exemplo, a internação de um paciente específico num leito de UTI, mesmo havendo um risco concreto de deslocamento de recursos que poderiam ser direcionados a pessoas que, ainda que não tivessem acesso ao poder judiciário, poderiam ter uma gravidade clínica ainda maior, além de representar um choque direto entre o direito individual à vida e a justiça distributiva que falamos um pouco ao início dessa apresentação. Os padrões decisórios identificados ao longo dessa análise nos revelaram 3 deles. O primeiro, de um reconhecimento da força daquele que tem maior poder a buscar o poder judiciário, afastando, então, a responsabilização estatal para que, quando tivesse um colapso sanitário, não respondesse. A exigência de uma comprovação de um direito líquido e certo, que sempre dizemos, a partir de mandado de segurança, a partir de processos iniciais ou de recursos, e também de evidências de negativas administrativas que eram buscadas a recorreção ou a mudança por meio da intervenção judiciária. E, por fim, a legitimação daqueles critérios técnicos a partir de uma triagem de priorização de centros de regulação específicos. Por fim, a gente chega a um achado relevante, que é
algo que nos traz um pouco mais de amadurecimento em relação aos resultados que foram observados, onde o Estado passa, por meio dos tribunais, a cobrar comprovação, por exemplo, de qual posição na fila o paciente estava, se tinha uma avaliação médica documentada, registrada e que fosse apresentada ao Poder Judiciário e que, de alguma certa forma, pudesse demonstrar uma omissão específica para aquele gestor que estava à frente daquela prestação de serviço, e que o Estado passou, por meio do Poder Judiciário, a compreender essas demandas ou esse amadurecimento de decisões necessárias, obrigatórias, além de ser um substituto para o próprio gestor de saúde, e sim um substituto ao momento em que aquele gestor deixou de fazer por meio de omissão específica na prestação de serviço à saúde. Passa agora, então, a segunda categoria analítica dessa dissertação, que abrange os próprios conflitos federativos e as questões da gestão do SUS durante a pandemia da Covid-19. A segunda categoria ela vai nos revelar uma judicialização de natureza mais institucional, em que a gente tem uma disputa entre a competência dos entes que são entes federados, que não possuíam ou que possuíam recursos para aplicabilidade das necessidades em saúde. E os tribunais foram instados, que em grande maneira, para definir quem tinha legitimidade para estabelecer, por exemplo, a obrigação das vacinas, exigir comprovantes vacinais ou impor as próprias restrições decorrentes da própria recusa do paciente a aceitar aqueles tratamentos. E ao fazer ou ao tomar essa decisão, o Estado, por meio do Poder Judiciário, assume de maneira indireta o papel de coordenador do pacto federativo em relação à saúde pública que ali era apresentado. Os tribunais, então, de forma quase que unânime, a partir dessa análise que nos for apresentada, ela reconhece a competência concorrente na matéria de saúde e autoriza que os estados e municípios possam tomar decisões, ainda que mais restritivas, que em outrora eram só tomadas ou só poderiam ter sido tomadas no âmbito federal, mas que pudessem ser reservadas ou validadas nas evidências científicas e nas proporcionalidades individuais de cada indivíduo. Aqui a gente tem uma terceira etapa, que ela vai se concentrar nas demandas específicas do fornecimento de medicamentos durante a pandemia da Covid, inclusive a questão controversa que a gente disse ao início, daqueles fármacos que não possuíam, ao momento, evidência consolidada científica. Os julgados, então, dessa terceira categoria vai nos revelar que a judicialização para ter acesso a medicamentos ou ter o direito à utilização daqueles medicamentos marcaram um ponto importante para a Covid-19 ou para a pandemia da Covid, onde que, de forma sucessiva, os tribunais, por muitas vezes, eram instados, mas respondiam com que a evidência científica era mínima ou ineficaz por uma análise alternativa dentro do próprio Sistema Único de Saúde, e também buscavam a decisão que, ainda que em bula, não tivesse em bula, de forma isolada, pudesse reconhecer que aquele fármaco, fora das análises técnicas em saúde, seria suficiente na prestação do serviço à saúde, fazendo com que o Estado pudesse adquirir aquele medicamento para determinada pessoa que ingressou ao Poder Judiciário. Os tribunais, eles passam a delimitar critérios, e critérios esses progressivos de integração a medicamentos a partir de uma análise do tema 1234 do próprio STF, quando o medicamento não estava incorporado, mas sim em relação a medicamentos que, se não incorporados, corroboravam por uma análise técnica científica e se apresentavam falhas, sejam elas logísticas, sejam elas de fornecimento imediato, ou como mecanismo de correção de omissão estatal específica no fornecimento de uma droga específica. A quarta categoria, então, ela vai se concentrar
em demanda sobre a vacinação compulsória e a própria autonomia do paciente, e é o único dos eixos que vai apresentar um conflito bioético direto e não indireto de uma análise, porque ela vai avaliar uma proteção coletiva e uma liberdade individual. Então, esse conflito coletivo e decisão individual do paciente, ele vai ter uma análise importante ao longo do estudo presente na dissertação, porque a gente tem a autonomia, que é defendida pela própria Constituição Federal, alinhada ao próprio Supremo Tribunal Federal, mas que afirma que a vacinação compulsória precisa ser entendida diferente de uma vacinação desproporcional e forçada, porque a constitucionalidade de o direito individual não pode se sobressair para o exercício do direito daquele que precisa ter o direito respeitado ao direito da coletividade. Por fim, a gente tem, então, a análise dos padrões decisórios dessa categoria, que nos mostra as consequências, por exemplo, para servidores que recusaram a vacinação e que, em outrora, poderiam ser consideradas desproporcionais, mas reconhecidas por essas decisões que eram, ao contrário, proporcionais e que eram precedidas por informação clara e objetiva àqueles funcionários ou àqueles que buscavam matrícula em escolas e que não queriam se regularizar quanto à vacinação que, em aquele momento, era compulsória. Aqui eu mostro uma síntese um pouco mais das conclusões dessa dissertação em relação ao acesso à UTI, ao poder judiciário, dessas tensões a partir de uma análise, a sua forma mais direta, sendo a vacinação o único eixo que nos mostra um conflito mais direcionado. Aqui a gente mostra uma análise um pouco mais transversal dos cortes de decisões que eram individualizadas, com um padrão que era rigoroso pelo Estado, exigindo evidências, fluxos importantes e critérios técnicos que fossem proporcionais. Aqui, a questão ela perpassa também em relação à própria equidade, porque é uma das análises ao longo de toda a dissertação, que a concentração da judicialização em tribunais de maior porte ou de regiões mais desenvolvidas podia sugerir que o Estado, o judiciário, tinha como meio de garantir o direito à saúde, porque existia uma distribuição assimétrica na prestação ou na aplicação do direito à saúde. Mas também há um risco, porque a gente pode estar favorecendo daqueles que dispõem da capacidade de litigar perante o Estado. Apresento agora, então, a discussão que integra os próprios achados, que vai articular, então, com os resultados empíricos, fazendo quais são as análises e as implicações bioéticas e jurídicas mais relevantes em nossa avaliação. Em resposta à questão central que for apresentada inicialmente, esses resultados, durante a análise da pandemia da Covid-19, nos mostrou que era um instrumento de garantia de direitos individuais, ainda que mediante atenções sistêmicas que eram importantes, mas a gente precisa também pensar que não é um fenômeno positivo ou negativo, bom ou ruim, mas é uma expressão constitucional do sistema brasileiro que era agravado naquele momento durante a pandemia da Covid-19. E essas articulações, mediante esse referencial teórico, essa prática de critérios bioéticos que utilizamos, em muitos casos, não foi determinado pelo Poder Judiciário pela necessidade clínica ou pela vulnerabilidade do paciente, daqueles que necessitavam com mais urgência, mas pela própria capacidade de acessar o judiciário. E assim como um dos referenciais que a gente tem de Daniels ou Ross, é uma forma de injustiça, e ele diz institucional, uma vez que não conseguimos prestar o serviço de forma equânime para todos os membros de uma sociedade. Aqui a gente mostra que os resultados vão ser evidenciados a partir da judicialização em saúde, mas cumprindo
uma função subsidiária, ainda que legítima, que é pedir com que o Estado intervenha no sistema público para que lhe garanta aquilo que a falha institucional não está lhe assegurando. Essa análise empírica nos mostra três tensões bioéticas, tanto da autonomia individual em relação à solidariedade do paciente em tomar as decisões de aceite ou não de uma medicação, do direito subjetivo à saúde ou à sustentabilidade sistêmica do serviço à prestação de saúde pública, a urgência terapêutica por vontade própria, e a existência ou não de evidência científica com aquela prestação de serviço em saúde. As limitações são claras porque elas vão se basear em decisões que eram disponíveis em uma plataforma pública, ainda que jurídica, mas que pode não refletir a totalidade das decisões, e aqui é uma análise qualitativa que não vai permitir com que tenhamos uma generalização estatística, mas vai nos permitir ter uma profundidade analítica com os objetivos que foram propostos desde o início. Então, a contribuição a partir dessa tese, dessa dissertação, é uma contribuição original, a partir de uma articulação inédita de 585 processos de um grupo final analisado, que vai categorizar a partir de julgados por meio de 4 eixos, que vai analisar e lê-los de forma integral, para que tenhamos uma análise do referencial teórico, das análises principialistas e também da justiça distributiva, que foram baseadas a partir do referencial teórico, que foram utilizadas para dar cabo a esta avaliação. Passo agora e apresento as considerações finais, organizando em torno de uma resposta objetiva da nossa questão e trazendo recomendações bioéticas que foram derivadas da própria dissertação. Então, em resposta à questão central, os resultados que a judicialização em saúde nos trouxe durante a pandemia mostrou que existem tensões bioéticas importantes que estão relacionadas ao excesso de tratamentos, à própria autonomia do paciente e à própria justiça distributiva, mostrando padrões que eram decisórios e importantes, mas que muitas vezes não eram observados e que nos 4 eixos foram observados a partir de um amadurecimento gradual institucional do Poder Judiciário, mas que persistiu pela ausência de critérios bioéticos aplicados a partir das escolhas e decisões judiciais, ainda que no contexto de escassez de questões financeiras da prestação em saúde. E essa gradação de amadurecimento dos achados que nos trouxe desses 4 eixos passa a construir uma natureza bioética para que possamos observar como esse paciente teve acesso à UTI, como o Poder Judiciário impôs essas tensões, como ele resolveu essa situação e como esse conflito se organizou entre a autonomia e a solidariedade de forma direta, sendo um único eixo, e repito, como questão central de um conflito ético importante, que não se havia questionamentos mediante também a escassez de recursos ou o direito em recusar e exercer um direito coletivo que era necessário. A primeira recomendação que a gente traz é a construção de protocolos bioéticos institucionais que possam orientar a apreciação de demandas em saúde no contexto de emergência sanitária, mas que, a partir da pandemia, ela demonstrou que os parâmetros precisam ser construídos antes da crise e não no auge dela, assim como tivemos a tentativa. Um segundo momento é a recomendação de um fortalecimento de articulações entre os poderes judiciário e executivo e também com instâncias técnicas para que possa, assim como uma análise do apoio dos núcleos técnicos do judiciário e do CNJ, produzir análises na tentativa de redução de riscos estruturantes para que tenhamos diminuição de medidas frágeis e que não sejam inefetivas no momento que há a judicialização e que tenhamos uma judicialização estruturada.
Então, essa dissertação ela abre caminhos importantes para a investigação futura, inclusive por mim como pesquisador, para que possamos ter uma análise longitudinal dos efeitos pós a pandemia e que nos permita, de forma madura, compreender de forma institucional como foi identificado ou como foi persistido dentro do contexto a normalidade ou a aplicação desses recursos e também a aplicabilidade do direito de igualdade ou de prestação em serviço dentro do Brasil ou em análises internacionais. E aqui a gente pensa no legado da pandemia 19, deixando como essas decisões, essas análises, não apenas uma crise, mas uma crise de governança bioética que precisava ser observada antes do auge. E essa dissertação busca exatamente como isso, para que numa próxima emergência, parâmetros institucionais não faltem durante aquilo que se busca. Então, em conclusão final dessa dissertação, a gente tem uma afirmação de que a judicialização em saúde, no contexto da própria pandemia, vai representar contradições estruturais do próprio sistema judiciário, sistema de saúde, que vai ser agravada na emergência da pandemia da Covid-19, mas mostra, inclusive, condições de amadurecimento judicial, mas também administrativo, para que haja parâmetros institucionais sistemáticos e que se organize durante contextos de escassez. Aqui é apenas um processo de um conteúdo analítico que está apresentado dentro da dissertação. E passo, então, aos agradecimentos. Agradeço a todos que estiveram aqui. Eu não posso deixar de agradecer a Deus por todo o suporte que deu e ao longo de minha vida. Também, em especial, a professora doutora Dirce, pela orientação, que foi sempre muito respeitosa, mas muito rigorosa comigo, e não teria orientadora melhor do que compor essa dupla de pesquisa para que pudesse tornar esse trabalho fundamental. E, claro, tenho que agradecer à banca, a doutora Maria Rita, a professora doutora Graziani, pela leitura seguramente cuidadosa e pelas contribuições que serão feitas a posteriori, a minha mãe, por tudo que tem feito, e aqui, claro, a minha irmã Carol, a minha tia Marta, e coloco aqui uma observação que amo todos de forma igual, não diferente, e também a todos os meus amigos e colegas que me suportaram, me sustentaram, em especial a minha amiga Lorena, que os representa de maneira especial aqui. Apresento algumas das referências que foram utilizadas para a apresentação dessa dissertação. Meu muito obrigado, e deixo como frase da produção dessa dissertação de que a pandemia da Covid-19 deixou como legado não apenas uma crise sanitária, mas uma crise de governança bioética a ser observada, os seus resultados também ao futuro. Meu muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Felipe, pela sua apresentação. Agradecemos. E agora, nesse momento, nós vamos passar para a segunda etapa da defesa, que é a arguição por parte dos membros da banca. Como é praxe, a gente sempre convida o membro mais externo para começar as suas colocações. E agora nós teremos o seguinte: a professora Graziani pode fazer toda a argumentação dela e você responde depois, ou, se preferirem, pode ser feito também na forma de diálogo, de perguntas, respostas, colocações e tudo mais. Então, nesse momento, nós passamos para a arguição. Se você quiser fechar, Felipe, a apresentação. Isso. Professora Perfeito. Graziani, convidamos para fazer a sua arguição. Boa tarde a todos, todas presentes. Eu agradeço o convite
da professora Dice, do Felipe, para participar dessa banca e pela oportunidade de ler esse trabalho maravilhoso, que a gente percebe a dedicação de vocês em cada trechinho do trabalho, né? Muito bem escrito. Eu estou aqui com um acompanhante aqui, não desgruda de mim, eu peço desculpas, mas não tem jeito, eu já tentei tirar ele várias vezes aqui do colo, mas está difícil. E então eu queria inicialmente, né, parabenizá-los pela escolha da temática, que é extremamente relevante, atual e ao mesmo tempo a judicialização em saúde durante a pandemia. Eu acredito que seja um dos maiores desafios contemporâneos para a bioética, talvez para o SUS e até para o próprio Poder Judiciário. E o trabalho de vocês demonstra, sim, que vocês têm, obviamente, né, professora Dice, maravilhosa, conduzindo essa parte de bioética, mas esse domínio conceitual, assim, o referencial teórico ficou muito profundo mesmo, e a articulação entre vários campos, né, de conhecimento, transversalmente aí, trabalhando direito, bioética e também saúde pública, né? Então, eu queria parabenizá-los por isso, e especialmente por temas que emergiram, que são temas importantíssimos para as discussões que nós temos hoje, né, na humanidade em si, né, especialmente a questão da justiça distributiva, a equidade e principalmente a autonomia, né, que integram aí o seu trabalho, o seu estudo. E a importância também dessa temática, justamente como você diz no próprio trabalho, você trouxe na sua fala, que relativamente nós temos uma escassez, né, na literatura nacional, especificamente sobre essa temática. E aí, assim, eu trouxe algumas pequenas sugestões, eu levantei aqui algumas sugestões que pudessem talvez ajudar a melhorar um pouco mais, ainda mais, né, o que já está muito bom do trabalho de vocês. A título mesmo de sugestão, para caso vocês queiram incluir aí no trabalho, ok? Eu comecei aqui pelo resumo. Desculpa, esqueci de cumprimentar os outros membros da banca, professora Maria Rita, boa tarde, desculpe. Eu sempre fico focada no trabalho e eu acabo esquecendo. Eu trouxe aqui alguns apontamentos, né? Como sugestão, como eu falei. Então, nós temos aqui o resumo. No resumo, ele está bem estruturado, mas alguns verbos você manteve no presente. Aí seria importante colocar no passado, porque o artigo já foi, o estudo já foi desenvolvido. Como, por exemplo, você colocou tem como objetivo, né? Teve como objetivo, a investigação adotou, né? Ao invés de adota, porque já está no passado, que já foi realizado, né? E com relação às normas, você utilizou Vancouver, né? Pelo que eu vi. E faltou só a vírgulazinha também entre um artigo e um número, né, de um artigo e outro. Então, alguns artigos parece que está, por exemplo, 67, mas na verdade é o artigo 6 e o artigo 7, né? Aí faltou só esse detalhezinho aí. Aí eu já vou pular lá para a metodologia, porque para mim o referencial teórico está muito profundo. Você trouxe uma quantitativa, inclusive, de referência bibliográfica muito bom, muito importante. E acho que você descreve muito bem, consegue aprofundar muito bem todo o conteúdo dentro do referencial teórico, né? Então, você traz aí toda a questão da bioética, toda a questão, né, estrutural mesmo, né, trazendo bioética, saúde coletiva, direito constitucional, direito sanitário, gestão pública, políticas públicas, acaba que vai conversando aí dentro de todo o seu referencial teórico, né? Então, você consegue trazer essa transversalidade para esse referencial teórico, que eu gostei bastante. E aí, eu vou já pular lá para a metodologia, deixa eu só baixar aqui o que eu estou acompanhando aqui pela dissertação, que eu fiz algumas anotações. Na metodologia, você coloca que a investigação é de abordagem qualitativa, né? Aí você traz de natureza exploratória e analítica. Mas eu queria refletir com vocês o seguinte, porque você traz
toda uma sistematização e um controle, inclusive, na amostragem. E aí, esse controle não tem só caráter qualitativo nessa sistematização, você traz alguma análise também estatística, né, de percentual. Então, talvez valesse a pena colocar que eu acredito que seja um caráter quanti e quali. Apesar de que você não foca no quanti, mas você traz uma análise descritiva, quantitativa de alguma forma, embora ela seja simples, de frequência absoluta, né? Mas você traz de alguma forma, então talvez seria importante considerar. E aí eu, para você pensar, tá? Eu estava pensando sobre essa seleção, amostragem probabilística e tal, e no seu método você não coloca a descrição da análise, você coloca que foi feita a análise, na sua fala você até trouxe sobre Bardan, mas você não descreve a análise, como é que foi analisado, categorizado, padronizado, né? E é importante descrever isso. Mas o que eu queria que você pensasse com relação à construção analítica das categorias que emergiram, né, do material, na metodologia, depois no texto mais para frente, a gente consegue entender, mesmo porque você colocou o anexo, né, com todos os materiais que você buscou, a gente consegue entender que emergiu do material. Mas a gente às vezes fica em dúvida se emergiu do referencial teórico que já estava previsto, né? Ou se realmente emergiu do material que foi analisado. Então, talvez fosse melhor você detalhar essa questão. Eu achei muito interessante os tipos, né, de processos que apareceram, né? E considerando ainda essa própria descrição que você faz da sistematização, que você fez toda uma organização para poder fazer a seleção, a amostragem probabilística e tudo mais, caso seja possível, para você pensar se tem possibilidade, que de repente pode aprofundar mais essa questão da metodologia, você pensar em algumas respostas, por exemplo. Por que você escolheu essa amostra sistematizada? Se você queria fazer um estudo documental, né? Eu entendo que o N é bem grande, né? Que seria impossível analisar todos. Mas por que você escolheu essa amostra sistematizada? E aí tem outra questão. Será que, como você está falando de um cálculo amostral, será que existiu algum risco de viés de seleção nisso? Porque daí, quando você coloca esse processo todo para chegar num número e fazer a seleção, aí será que existe algum risco de viés de seleção? E aí, você conseguiu fazer uma estratificação, por exemplo, por tribunal? E você conseguiu distribuir de modo temporal homogêneo entre os tribunais, por exemplo, essa amostra? Porque você está trazendo ela como sistematizada. E aí ficam faltando esses pontos. Então, será que vale a pena, né, deixar essa descrição da amostra, né, controlada dessa forma, né? Ou só demonstrar que você tentou garantir a representatividade temática de alguma forma, mostrar por que foi importante chegar nesse N, nessa amostra, tá? Porque senão fica muito quantitativo, né? E aí a gente foge um pouquinho. E aí ficam essas perguntas que eu estava analisando quando eu vi a sua metodologia. E é só para você pensar se vale a pena ou não incluir essa explicação, né? Ainda sobre a metodologia e a análise em si, né? É importante descrever, então, como é que você chegou nessas categorias, né? Eu sei que você fez a análise de Bardan, como você citou, mas talvez no texto colocar um parágrafozinho. E aí eu fiz aqui uma sugestão também com relação à sua análise. A sua análise, ela ficou bem profunda, né? Ela tá bem filosófica, bem metodológica mesmo. Mas eu pensei que talvez você poderia, se for possível, incluir um quadro que fique mais visual
nos resultados que mostre, por exemplo, a categoria, né, que emergiu, o indicador empírico que está relacionado a essa categoria e, por exemplo, o conceito de bioética que está relacionado, para que você consiga demonstrar, talvez, de modo mais objetivo, essas tensões que você traz durante o texto, durante os resultados e durante as categorias, né, que você traz toda a descrição. Isso daqui não é necessário, não é assim, é só uma sugestão que talvez deixe mais visual e mais fácil de entender essa relação das tensões, porque a tensão ela fica mais no empírico e mais no filosófico e não tanto no objetivo. Daí talvez isso te ajude a deixar mais robusto nessa parte, deixando mais objetivo quais são esses elementos de tensão bioética. E aí você consegue demonstrar em um quadrinho simples, que talvez você consiga fazer rapidinho e aí fortaleça ainda mais o seu trabalho. Minhas sugestões são essas, assim, tipo, como eu disse, o trabalho está muito, muito bem escrito, muito bem aprofundado, a metodologia foi muito bem definida. Então, eu trouxe apenas essas sugestões que eu consegui enxergar, um pouquinho diferente, talvez, para que pudesse colaborar de alguma forma com o seu trabalho. Mas é isso, parabéns pelo trabalho. Aí, se você quiser falar alguma coisa agora com relação às minhas perguntinhas, fique à vontade, tá? Perfeito. Doutora, muito obrigado pelas palavras, agradeço efetivamente pela leitura atenta ao trabalho e, claro, pelas próprias sugestões. Acho, claro, importante as observações metodológicas que a senhora nos traz, porque a gente vai ter uma rastreabilidade analítica nos trazendo uma explicação do percurso interpretativo. E eu não posso deixar de discordar dessa possibilidade de os estudos efetivamente a partir dessa análise ser quanti-quali, quali-quanti, né? Porque, enfim, a gente faz uma análise empírica efetiva com determinantes importantes, com dados probabilísticos a partir desse um N inicial, né, de 17 mil processos e partindo para um N final também importante. Eu entendo que os ajustes são importantes, também em relação aos quadros que a senhora nos traz como sugestão, esses quadros sistemáticos entre as categorizações, indicadores empíricos e o próprio conceito bioético, que vai ser necessário para poder fortalecer a transparência da análise, né, sem com que a gente deixe de descaracterizar a própria natureza final qualitativa da própria pesquisa. Eu também concordo, não tem como fugir das observações acerca da necessidade de apresentarmos vieses de seleção, estratificação por tribunal, para que fique um pouco mais robusta, naquele momento pudesse ser, ou inicialmente de uma análise quantitativa comparativa, mas essas análises vão ser possíveis a ajudar a deixar mais explícito os limites metodológicos e as escolhas para o próprio estudo. De todas as formas, eu digo que a gente recebe as sugestões, as contribuições, para que a gente possa amadurecer essa dissertação, e, claro, com clareza metodológica, sem fugir disso, com as explicações analíticas que percorremos possam ser a contento da senhora, mas a comunidade acadêmica também possa ter acesso a essa produção que levou longo 2 anos árduos para serem produzidas. Tá ótimo, Felipe, parabéns, viu? Obrigada, doutora. Professora Graziane, está satisfeita com as respostas? Sim, tá ótimo. Então tá bom, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E eu passo agora para a professora Maria Rita, para que ela possa fazer suas considerações. Já de antemão agradeço. E aí você escolhe com o Felipe qual é a metodologia que vocês querem seguir, perguntas e respostas, ou você coloca tudo e depois ele responde, fica ao critério de vocês, tá bom? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, professora Dirce.
doutora Graziane e a todos que estão presentes nessa sala. Felipe, prazer enorme ler esse trabalho de 413 páginas, muito bem apresentado da forma oral. Você fez realmente uma defesa do seu trabalho e fiquei muito, assim, muito agradecida de poder ler, de tomar conhecimento, de me atualizar dentro desses aspectos bioéticos e jurídicos que estão nessa vertente da temática principal. Com relação às sugestões, vão ser poucas as sugestões, tá? E vou retomar algumas que a doutora Graziane trouxe para vocês repensarem. Claro que são apenas sugestões, a professora disse, depois vai verificar com você o que é pertinente dentro das sugestões, mas nada que invalide esse lindíssimo trabalho que você fez, tá? Então, primeiro é com relação ao título. O título está ok, está conciso e enfatiza toda a temática. Não tenho sugestões no título. Mas no resumo, você pode fazer um resumo um pouco mais expandido. Tá? Além do que a doutora Graziane trouxe, que é a pontuação, rever, né? A pontuação, que algumas palavras você junta sem vírgula e sem espaço, mas isso é uma questão de formatação, não há nada que invalide o trabalho, mas trazer um pouco mais da sua metodologia, você vender um pouco mais do seu peixe, um trabalho maravilhoso. E você trouxe um resumo muito sucinto, muito pobre, tá? Que ele não reflete a magnitude desse trabalho, o brilho que esse trabalho traz com relação a essa avaliação que você fez extensa das questões jurídicas e bioéticas no tema, tá? Mas, como não é possível colocar tudo, aumenta um pouquinho mais a sua metodologia. Tá? Explica um pouco mais essas questões metodológicas. E, com relação à introdução, você fez um referencial teórico, uma revisão muito bem feita, não tenho sugestões, só essa pontuação, enumeração, citação, né, das referências, que eu acho que você precisa rever. Objetivos também não tenho, sugestões. Agora, os métodos, eu gostaria de retomar um pouquinho mais. Concordo com a doutora Graziane, eu estudo Qual e Quant, tá? E você poderia descrever um pouco mais, na parte introdutória dos seus métodos, deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir aqui. Olha, a presente investigação foi desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa de natureza exploratória e analítica. Então, a presente investigação científica, sugiro, foi desenvolvida a partir de uma abordagem quali e quantitativa, divididas em etapas. E aí você explicita que a abordagem foi exploratória e qualitativa, na parte que você fez, avaliação das demandas judiciais, a questão empírica que você, né, colocou, legislação, tudo mais. E a parte analítica, quantitativa, foi a respeito das decisões judiciais. Tá? Então, eu pontuaria melhor essas etapas. Tá? E colocaria, obviamente, isso no seu resumo também do trabalho. Você não citou se você... não, não me lembro. Vocês já submeteram o trabalho à publicação, não é isso? Já sim, doutora. Sim. Já tiveram alguma resposta? Doutora, está em análise aos parecistas. Tá. Que talvez dê, inclusive, para vocês dividirem em duas etapas. Fazer um trabalho quali e um trabalho quant também. Encaminhar como 2 artigos para publicação. Também é uma ideia, tá? Você depois rever isso com a professora, caso, né, possibilite. Agora, uma outra questão que não ficou muito claro para mim, não na sua apresentação, tanto na oral como na apresentação do trabalho, são as categorizações. Tá? As mesmas dúvidas que a nossa avaliadora anterior, né, a doutora Grazi, teve. Por quê? Você explica aqui que foi por Bardan, a categorização, meio das temáticas e tal, e você categoriza como 4 temáticas, que, a meu ver, seriam 7. Seriam 7 temáticas para mim, porque você agrupou em 3 categorias 2 temas distintos. São complementares, mas são distintos. Então, eu gostaria de entender o que, de fato, chegou você a categorizar em 4, se poderiam ser 7. Explica para mim. Qual foi a lógica?
Doutora, também pensando numa tentativa de emigrar mais categorias, durante a análise apareceram outros núcleos temáticos secundários e que eram importantes também, mas que não eram tanto mencionados ao longo das avaliações dos processos. E por isso, de maneira arbitrária, eu optei por consolidar em menores quantidades de categorias para que pudessem ter uma avaliação da completude daqueles achados que foram apresentados. Então, tivemos secundários que eram mencionados uma ou duas vezes, que não fariam sentido estar ali presentes, mas para que pudéssemos trabalhar de maneira mais explícita, tentou-se, dentro desses núcleos temáticos, agrupá-los e para que tivesse uma relevância prática e uma maior densidade bioética, porque em várias vezes eram tomadas as decisões naqueles processos com essas duas ou três categorizações juntas. Então, essa análise ou esse agrupamento foi uma forma de evitar que houvesse fragmentações excessiva daquilo que era analisado, ou que se eu expandisse demais eu podia correr o risco de perder a própria densidade interpretativa que se buscava e transformar em categorias muito descritivas ou com pouca robustez analítica. Então, eu entendi sua resposta, mas as categorias você não estaria mudando, entendeu? As categorias são as que você citou. Eu só não entendi que 3 dessas categorias você agrupou 2 temas diferentes na mesma categoria. Provavelmente porque estavam juntos, pelo que eu entendi agora na sua resposta, no processo, né? Que foram avaliados juntas no processo, ou porque tinham escassez, porque não tinham poucos elementos para ficar uma categoria separada. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso seria interessante você colocar, porque traz uma certa estranheza, porque eles são temas afins, mas não são exatamente, não são uma categoria, né? De 3 das 7 que estão com temas agrupados. Elas não têm assim, elas podem ter afinidade, mas não tem semelhança no tema, sabe? Então, acho que seria interessante isso que você me explicou, você colocar nos seus métodos, para não trazer uma estranheza para o leitor, né? Depois traz uma fluidez. Depois, nas suas discussões, nos seus resultados, você recupera tudo isso, faz uma discussão conjunta, faz separado, depois você faz conjunto pelos temas bioética, né? E vai separando dentro das avaliações que você fez, e aí está tudo certo. Mas o seu método, perto dos seus resultados, da sua discussão, de um modo geral, ele ficou bem enxuto, né? Ele ficou bem conciso. Você pode gastar um pouquinho mais já gastou 413, né? para esse trabalho maravilhoso, mas você gastar um pouquinho mais de explicações ali no seu método. Eu acho que seria interessante. Tá? Porque essa dissertação vai ficar para sempre e com certeza vai ser muito consultada dentro dessa temática de judicialização. Ela foi muito ampla e muito bem discutida nos aspectos jurídicos. Por isso que eu perguntei inicialmente, né, antes de começar, qual que era a sua formação. Ah, perfeito. Você já atua há quantos anos na área de direito? Doutora, 5 anos, 4 anos, por aí. 5 anos. E agora está terminando medicina em qual instituição? Na UNB. Na UNB. Ah, muito bem, meus parabéns. Obrigado. Bom, então, dando continuidade à sua avaliação, os seus apêndices, né, que você colocou, apêndice, anexos, está muito bem colocado também. E uma outra pergunta: quais são as fragilidades que você identificou nesse trabalho? Então, doutora, O que você faria diferente, por exemplo? Se você tivesse condições, o que você faria diferente? O que você identifica como fragilidade? Eu acho que nesse segundo momento, né, especialmente na própria explicação metodológica do processo de categorização depois das recomendações, que vai, a partir de uma demonstração mais clara, eu acho que faz com que tenhamos um percurso entre
decodificação dos resultados, mas uma consolidação importante para que aquele leitor, aquele pesquisador tenha acesso de maneira clara e entenda aquilo que se buscou. Eu acho que, em todos os momentos, aquele que faz ciência, busca investigações, também precisa estar disposto para que aqueles que não conheçam de maneira técnica também tenham acesso àquele conteúdo e possam participar da produção científica, ou para que tenham conhecimento e arcabouço intelectual importante. Para que possa ter acesso, então, ao final dessa produção intelectual. Claro, eu acho que a gente tomou cuidado, eu e a doutora Dirce, para que não tomássemos decisões que fossem fora do arcabouço científico. Mas a gente precisa, claro, utilizar e demonstrar de maneira mais clara para aqueles que vão ter acesso. Outro ponto que, ainda que a gente tenha uma análise, e ao meu ver, robusta, a pesquisa dessa natureza qualitativa documental, é claro que a gente precisa de uma profundidade interpretativa, mas não deixar de mencionar que, que ela não busca generalização estatística. Eu acho que é uma limitação, porque a gente faz uma análise, em muitas vezes, uma análise nessa natureza, mas também reconheço que a base, ainda que seja ampla, ela não pode ser generalizada. Isto é, a gente não conseguiu captar a totalidade das demandas durante a pandemia da Covid-19. Uma vez, a gente tem decisões extrajudiciais que podem ter sido tomadas e decisões que a gente não teve acesso, porque muitas vezes as decisões judiciais individuais que buscam e que reconheçam questões em saúde, elas são decisões sigilosas do qual não poderíamos trabalhar ou levantar ou apresentar ao longo desse estudo. E, claro, eu procurei trabalhar essas limitações, ao meu ver, com transparência, para que a gente pudesse, naquele momento, reconhecer as fragilidades que estavam ali, mas, claro, com honestidade científica daquilo que a gente tinha proposto. E também, claro, reconhecendo essas fragilidades que a senhora e a doutora Graziane, apresentou. Muito bem. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. De acordo com a sua resposta, o que você utilizou 2 bases secundárias, né? Você colocou até o registro e tal, faltou, acho que você colocar na metodologia, mesmo sendo bases conhecidas, o endereço eletrônico de cada uma. Como Tá. você acessou cada uma dessas informações, quais os métodos, por quê? Porque o seu trabalho tem que ser reprodutível, tá? Então, como você acessou essas bases, como se você precisou colocar senha, fazer um cadastro. Então, essas questões eu acho que é interessante você colocar no método. Você tem espaço para isso, que você foi bastante sucinto. Mas o que você imagina? Você fez mesmo que informalmente, algum cálculo de um suposto, uma probabilidade de erro amostral, né? Diante dessas situações que você colocou na pandemia, né? Ou de dados incompletos, ou de subnotificação, ou de subalimentação nessas plataformas, você imagina uma probabilidade, né? Porque obviamente não foi feito um cálculo estatístico, uma probabilidade de erro nessas plataformas? Doutora, então, o cálculo amostral, ainda que a gente não tem como fazer uma abordagem, uma margem estatística a partir desses 17 mil, a gente tem um erro amostral cerca de 3%, né? Confiando a partir dos resultados que foram levantados. Mas é claro que foi a partir de uma análise individualizada. Então, considerando o intervalo de confiança que nós temos de 95%, o erro amostral a partir desses 17 mil processos seria de 3%, mais daquilo que foi levantado. Não, sinceramente, não se tem conhecimento, não tem conhecimento acerca do erro amostral a partir desses erros sistemáticos, porque, enfim, seria um pouco impossível, ao meu ver, naquele momento,
de fazer desses dados incompletos. Mas, claro, e Aham. aí eu posso reconhecer que existe potencial de perda de informação, especificamente dessas limitações documentais, ou ausência de informações padronizadas que não foram levantadas da plataforma, enfim. Mas também eu tenho que tratar ela como limitação metodológica de pesquisa, né? Muito bem, Felipe. Essa conclusão eu queria que você chegasse e colocasse na pesquisa, que isso seria realmente uma limitação de utilizar bases secundárias. Agora, você sabe, ou tem alguma informação nessas bases, tá? Porque eu não entrei, eu só fiz uma leitura da sua dissertação, né? E eu não encontrei essa informação nessa leitura que eu fiz. Com relação às bases, elas trazem alguma informação da periodicidade de alimentação ou do rigor de alimentação desses dados para nos trazer essa informação? Porque aí também dá para a gente ter uma ideia do quanto ou do que seria uma probabilidade de erro, você entendeu? Uhum. De utilizar os dados secundários. Seria isso. Nada que Doutora, venha invalidar o seu trabalho, é só para a uhum. gente ter uma análise crítica do material de análise secundária, né, dos dados secundários que a gente está utilizando, dessas duas plataformas. Essa análise secundária, ou essa plataforma secundária, ela atualiza entre meia-noite e 3 horas da manhã em todos os sistemas que são integralizados pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas aí também demanda da própria disponibilização do Conselho Nacional de Justiça, que é uma plataforma pública de acesso de processos. Então, ainda que o processo seja público o advogado tem acesso ao resultado daquele processo, por exemplo, na data de hoje, se a secretaria do tribunal não disponibilizar dentro do sistema para consulta, a plataforma secundária não vai levantar essa decisão. Ela precisa ser disponibilizada dentro da plataforma de consulta ao advogado, porque é costumeiro que todas as decisões judiciais sejam encaminhadas por e-mail ou por notificação de pop-up dentro da plataforma diretamente para o advogado antes que seja publicada. Então, vai haver um prazo de atualização pela própria publicação da Secretaria do Tribunal, mas é atualizado num período diário, sempre da meia-noite às 3 horas da manhã. Então, essa informação é muito importante. Você colocar nos seus métodos sobre a plataforma que você está usando. Tá? Perfeito. Ou seja, ela é bastante precisa. Uhum. Né? Ou seja, em 24 a 48 horas, supostamente, desde que seja comunicado por e-mail a decisão, né, e que tenha decisão judicial, ela vai para as plataformas. Então, eu acho que é bacana isso. Eu acho que dá não uma exatidão, precisão, mas em termos de validade interna do seu trabalho, né, por estar trabalhando com plataformas de dados secundários, eu acho que traz uma maior exatidão nesse sentido. Né? Perfeito. Eu acho que é bem Perfeito. bacana, muito bom. E com Obrigado, doutor. relação às suas conclusões, eu revi os seus objetivos, eu acho que você atendeu também, né, dentro dos critérios, e olha, só me resta dar os parabéns para você, para a professora Dirce, pelo belo trabalho. E você vai continuar o seu doutorado? Ô, doutora, esse é o objetivo, né, doutora Dirce? Muito bom. Espero estar fazendo parte dessa nova etapa da sua vida, viu? Eu espero que Tive sim um também, grande doutora. prazer em ler seu trabalho. Meus parabéns Muito mesmo. obrigado, muito Muito obrigado. obrigada, professora Diz. Obrigada, professora Maria Rita, pelas suas colocações. Está satisfeita com as respostas do Felipe? Então, tá ótimo. Nós terminamos essa etapa também. E agora, professora Graziane, professora Maria Rita e eu vamos nos retirar dessa sala. Vocês podem ficar conversando aí, tá bom? E nós vamos nos reunir agora para ver se você vai ser aprovado, não vai ser aprovado, esse tipo de coisa assim. Mas a gente volta já já, tá bom? Tá bom, obrigado, doutora. Bom, Felipe, é o seguinte, nós nos reunimos e nós consideramos que você tem todas as qualificações, o seu trabalho para ser aprovado no mestrado. Então, claro que a gente tem as sugestões das professoras, mas você é o mais novo mestre da Universidade de Brasília.
Obrigado, doutora. Parabéns. Obrigado. Você quer falar alguma coisa? Agora é a hora. Doutora, eu tenho a agradecer a senhora todas as colaborações pelas trocas de e-mails, mensagens para que eu pudesse me acalmar, não ficasse ansioso. Esse momento é muito importante. E ao longo desses 2 últimos anos, acho que agraciado por ter conhecido-a, Deus escolheu a senhora para que pudéssemos trabalhar juntos. Também a essa banca, eu não tenho como deixar de agradecer pelas colaborações e apontamentos que foram. Eu acho que abriu minha mente também de questões que podem participar ou pertencer a uma melhora dessa produção científica. E também, doutora, eu tenho que agradecer as pessoas que ao meu lado estavam, além da formação acadêmica mesmo, que é a minha família, os meus amigos, a minha mãe, a minha tia, a minha irmã, a minha amiga Lorena. Não tenho como deixar de comentar que eles foram essenciais, não só para que eu pudesse passar por essa caminhada, mas pela minha formação como ser humano também. Isso é muito importante fazer parte de mestres, estar ao lado de vocês nesse momento, e ser parte da UNB, mestre como aluno também de graduação, enfrentamos a pandemia da Covid, e hoje estamos estudando sobre ela e esses resultados. Muito obrigado a todos, de todo o meu coração. Parabéns, Felipe. Parabéns para os seus familiares e amigos que estão aí com você e que te deram o suporte que você precisava, né? E agora, agora você vai comemorar, vai ficar tranquilo, aí depois a gente volta a conversar. Olha, quando tiver... Eu já conversei com as professoras, eu vou entrar agora, vou ver se posso assinar a ata, se não eu assino amanhã, e aí depois vocês vão ser comunicados para assinar a ata da defesa, tá bom? Parabéns. Obrigado, doutora. Obrigado, doutora. Parabéns, Felipe. Muitas felicidades, viu? Obrigado. É isso mesmo. Obrigado. Então, Parabéns, nós podemos... podemos considerar finalizada a sua defesa, muito felizes, né? Porque você foi aprovado. Eu acho que você está feliz também, nós também. Seu trabalho muito bom. E depois a gente continua, tá bom? Uma boa tarde para vocês. Tchau. Tchau. Obrigado.